mas se vocês já estiverem nos vendo e nos ouvindo, vai dando um alô ali no chat, né? Diferentemente dos outros webinars, dessa vez a gente vai manter o chat aberto para vocês conversarem, trocarem ideia, se divertirem, trazer ali provocações, comentários, enfim, né, se confraternizarem, conversarem dentro do chat. Obviamente, eu vou pedir respeito com os painelistas, com o mediador, respeito com o pessoal que estiver acompanhando o evento, mas fiquem à vontade para conversarem entre si, tá? Bom, vamos começar hoje. Hoje a expectativa é falar sobre automação de controles e testes de auditoria interna, basicamente o velho conhecido Data Analytics, auditoria contínua que a gente tem ali no mercado de auditoria interna, né? Hoje temos com a gente aqui o Machado, representando a Big Advising, vai ser nosso parceiro aqui nesse evento, o Ícaro da Speak, né? Seja na carreira como na Speak Brasil, o Rafael Rodas representando a auditoria digital de lá da Suzano, tá? Diferentemente também dos outros painéis, né? Hoje a gente vai quebrar um pouquinho o protocolo que a gente normalmente fazia nos webinars, onde a gente tinha ali um roteiro previamente definido e seguíamos quase que à risca esse roteiro para contemplar início, meio e fim dos eventos. Não que nós não tenhamos nos planejado, né? Muito longe disso, né, pessoal? Mas assim, hoje a gente queria trazer uma visão muito mais prática, né, do tema que a gente vai falar hoje, falando de cases, ferramentas, experiências pessoais, sucessos, insucessos, desafios, né? Então a gente vai deixar o evento um pouco aberto para que vocês possam participar, né? Os nossos painelistas possam comentar um pouco também da experiência, fazer provocações específicas sobre algum tema que a gente está falando, enfim, trazer um pouco da realidade, da prática do dia a dia na automação e na implementação e manutenção de processo de auditoria contínua e deixar esse espaço aberto para vocês participarem também, tá? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Leandro Burba, sou gerente comercial aqui da Perint, tenho carreira em auditoria interna, né? Fiquei quase 20 anos em auditoria interna, riscos e controles. Em 2020 migrei, né, para a área comercial da Perint. Inclusive queria fazer um jabazinho para mim mesmo, né? Porque para quem não tinha experiência nenhuma na área comercial, né, depois de 6 anos, recentemente, né, mais precisamente na semana passada, fui promovido aqui dentro da Perint, assumindo a cadeira de responsável pelas vendas de consultoria e software aqui dentro da Perint. Tá? Então, para mim foi um reconhecimento bacana. O pessoal fala assim, poxa, o auditor, quais são o processo que um dos processos que o auditor menos gosta de auditar? É a parte de venda, a parte de marketing comercial. E eu me tornei um comercial, pelo menos até hoje, um comercial de sucesso aqui na Perint. Né? Então, queria fazer esse merchan para mim mesmo, que acho que muito da participação, contribuição dos parceiros, como os que estão aqui, né, dos nossos clientes, com quem a gente fala no mercado. Tá? Gostaria de falar um pouquinho também sobre a Perint. Né? A gente está com várias iniciativas de construção de agentes e soluções com inteligência artificial, né, embarcadas dentro da plataforma. Então, hoje já tem uma iniciativa de mais de 20 agentes que permeiam ali pela auditoria, riscos, controles, GSN, que são os produtos. Não, né? Que são os produtos que a gente comercializa aqui dentro da plataforma. Temos também um recurso bastante interessante que já está sendo disponibilizado de imediato para os nossos clientes, e quem quiser conhecer um pouco mais, basta entrar em contato com a gente, que é o MCP, que basicamente é a integração com as ferramentas de inteligência artificial que nossos clientes têm com a nossa plataforma para poder fazer essa comunicação, e aí o céu é o limite, né? Abrindo essa porta, essa conexão, você tem a possibilidade de criar indicadores, relatórios personalizados, monitoramento a partir de todos os dados gerados dentro da plataforma. Tá? Então, é isso. Agora eu vou convidar para que os nossos amigos aqui, painelistas, se apresentem também. Vamos começar aqui pela ordem que está aparecendo para mim. Ícaro, Rodas, depois Machado. Se apresentem, falem um pouquinho da história de vocês, e aí depois eu vou convidar inverter um pouco a ordem para falar um pouco mais sobre a jornada de vocês nesse mundo da auditoria contínua, para que depois a gente possa, de fato, iniciar as nossas trocas mais técnicas. Fiquem à vontade, Ícaro. Boa tarde a todos. Meu nome é Ícaro, tenho 38 anos,
sou coordenador de riscos e auditoria interna da SPIC Brasil. Bom, para quem não conhece ainda, a SPIC é uma empresa de geração de energia, está no Brasil desde 2018 e teve a fundação da área de auditoria interna em 2021. Com a minha chegada aqui, junto com mais um gerente, fundamos a área aí desde o início, né, desde a primeira auditoria, a primeira reunião de comitê, primeira política de auditoria interna, primeiro plano anual e assim por diante. E daí em diante, várias implementações, inclusive a que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui, sobre a experiência aí que a gente teve na implementação de automação de testes e controles, que é o que a gente vai compartilhar daqui a pouquinho. Pode falar aí, pessoal. Boa tarde, gente. Eu sou o Rafael Odas. Eu tenho mais ou menos uns 17 anos de carreira. Aí comecei a minha carreira de auditor na Deloitte. Aí passei um tempinho, fui para a Votorantim, que era um cliente que eu atendia. E depois da Votorantim eu vim aqui para a Suzano. Estou mais ou menos uns 9 anos aqui na Suzano. E o bichinho de Data Analytics me mordeu ali lá no comecinho da Deloitte. Inclusive o Machado que está aqui não pode me deixar mentir, que ele foi um dos professores na época que me ensinou a CL lá atrás. E assim, ó, depois da CL já passou muita coisa, né? A gente ainda usa CL, mas a gente utiliza um montão de ferramentas aqui e criamos nossa própria metodologia aqui na Suzano para fazer monitoramento contínuo, que eu vou ter o prazer depois de falar um pouquinho para vocês, tá? Então, mais ou menos isso, aguardem. Vai lá, Machado. Bom, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, Marcelo Machado, conhecido como Machado. Eu tenho 28 anos de carreira, né? Comecei na falecida Arthur Andersen em 1998, depois migrei para Deloitte, né? Como todos os profissionais em 2002. Fiquei na Deloitte até 2020. Em 2015 eu me tornei sócio da área de gestão de riscos lá. Minha carreira sempre foi baseada na auditoria interna, controles internos, fraude também. Como ambos aí, ambos, né, tanto o Ícaro quanto o Odas foram meus colegas aí, né, na realidade tive o prazer de contratá-los, não me lembro se os dois eu cheguei a fazer entrevista, tá, mas Chegou não. é, com, não, com certeza treinamento eu ministrei e fizeram trabalhos com a gente tinha um projeto muito grande na Deloitte, que era o projeto de auditoria interna do Grupo Votorantim, né, eram milhares de horas por ano. E aí esse projeto foi legal porque a gente formou muita gente que hoje está no mercado aí, hoje são referência no mercado. Em 2020 eu saí da Deloitte, né? Estruturei a Big Advisor, que é uma consultoria boutique. A gente continua ainda ajudando aí vários clientes, inclusive a própria Speak é a nossa cliente nos últimos anos. Sempre sou contador, mas antes de ser contador, quando eu estava fazendo a faculdade, eu trabalhava de programador. Olha que loucura, né? Programava em Clipper, Dataflex, DBase, né? E aí eles vão perguntar para mim, o que que você foi fazer na contabilidade? É aquelas coisas, não tinha o que fazer, né? Eu tinha uns amigos meus, vou ser contador também. Só que eu sempre tive esse viés aí de tecnologia. Na Deloitte eu era responsável por ministrar treinamentos, né? O ACL era a ferramenta que a gente sempre usou, é uma ferramenta muito usada, que eu gosto bastante, tá? Não tem nada contra o ACL. Mas como o Odas falou, hoje tem outras opções, né, de ferramentas. O mercado está bem, deu um boom aí em termos de engenharia de dados, em analíticas, né? Então vamos estar também contribuindo aí com o evento aí. Ok? Obrigado, hein? Obrigado, pessoal. Uma coisa que acabei esquecendo de comentar, eu acho que é importante, a Perint, até então, nós não tínhamos ali o serviço, o produto de auditoria contínua. Quem já conhece a Perint, que sabe que a gente tem dentro do nosso produto módulos de auditoria interna, gestão de riscos e controles, compliance regulatório, gestão de terceiros, GCN, enfim. E aí, dentro da auditoria interna, a gente tem toda a parte de planejamento, execução, teste, relatório, basicamente as atividades que estão previstas ali no ZPPF, na parte de gestão e execução do trabalho da auditoria interna, mas não tínhamos ainda essa parte do Data Analytics, né? Então, vim conversando com o Machado aí já tem algumas semanas, né? Então a gente acredito que hoje já deve subir para assinatura, nosso contrato de parceria formal. Então, hoje, a Big Advisor, na figura do Machado e seus sócios, passam a nos representar e nos apoiar, né, nesse serviço de auditoria contínua. Então, hoje, a Perint, formalmente, ela passa a ter esse tipo de produto para fazer tanto a implementação como o suporte,
né, e manutenção de todos esses indicadores, seja manutenção de eventuais indicadores que o cliente já tenha, mas tem aquela dificuldade de dar manutenção, porque tem um recurso que implementou, mas não está mais na empresa, seja aqueles que querem começar do zero, que ainda não tem ferramentas, ou tem ferramentas, mas ainda não tem habilidade específica para construir esse tipo de indicador, tá? E no que diz respeito ao tratamento das exceções, que acho que é um dos grandes gargalos, né, que a gente vai falar um pouco aqui nesse evento de hoje, como que eu trato as exceções, o finds, né, a partir de um monitoramento contínuo, um teste de auditoria interna. Estamos trabalhando, né, do desenvolvimento dessa API para conectar o nosso software com qualquer tipo de ferramenta, né, que faça a disponibilização desses achados, desses finds, desses tickets, enfim, qualquer o nome que a gente dê, né, para poder fazer o tratamento das exceções com comentários, plano de ação, relatório, indicadores, acompanhamento. Então, já concluímos a construção da API, né, que vai conectar o módulo de auditoria interna com essas frentes de informação. Estamos finalizando o que a gente chama aqui de telas, né, dentro da ferramenta, que é o passo seguinte para poder fazer o tratamento, gerenciamento e gestão de todos esses achados dentro da plataforma, né, para que a gente tenha o ciclo completo, tá? Deu um eco de alguém, achei que alguém tinha perguntado alguma coisa. Bom, então eu só queria trazer esse disclaimer. Outra coisa, nós começamos aqui às 15 horas, já passamos quase 15 minutos só das apresentações. A ideia é a gente seguir com esse webinar até às 16, mas como a gente vai falar de cases práticos, e talvez a gente acabe falando um pouquinho mais, existe a possibilidade de a gente expandir um pouquinho mais, né? Até tinha combinado com o pessoal, se for o caso, nós esticaríamos até às 16h30. Mas dentro da expectativa, ideal é a gente tentar concluir ali por volta das 16h10, tá? Então, bom, agora eu convido, né, faço aquele próximo convite, vou começar agora pelo Rafa, tá? Já que na parte de apresentação o Ícaro começou. Rafa, fale um pouquinho da sua jornada específica de auditoria contínua, como que você começou a conviver com isso, né? Você falou ali do mosquito que mordeu, exatamente quando isso aconteceu, se essa mordida inflamou, não inflamou, se você tomou remédio, ou se você aproveitou aquela dor e transformou aquilo numa vantagem competitiva. Como que foi isso durante toda a sua jornada na sua carreira e como que isso foi dentro da Suzano hoje, o que você tem enxergado nessa frente de trabalho e na atuação dentro da Suzano? Fale um pouquinho desse seu case de vida profissional para a gente, por favor. Bom, vamos lá. Bom, comecei na Deloitte então em 2009, né? E assim, eu estava me formando em engenharia da computação, então eu sempre tive um background de TI e dados assim no meu DNA. E eu caí na Deloitte de paraquedas, né? Como muita gente, assim, eu acabei entrando numa Big Four sem entender muito bem como que vai atuar, qual o tipo de trabalho que vai fazer. E aí calhou que eu caí na auditoria interna, que eu comecei a atuar dentro da auditoria interna, principalmente na indústria. E eu lembro que nos treinamentos assim a gente aprendeu bastante sobre a CL, sobre como era a ferramenta de data analytics que a auditoria utilizava na época. E eu pensei, pô, isso aqui é legal, vou me dar bem nisso daqui. Eu me destaquei na época no uso da ferramenta e falei, acho que é uma forma legal de talvez eu me destacar na carreira aqui e de aplicar esse conhecimento ao longo das auditorias, né? Então, comecei depois a atender logo o Votorantim, logo no ano seguinte que eu entrei na Deloitte, e como o Machado falou, era uma baita escola de uso de Data Analytics durante as auditorias. A gente fazia muito teste de base, não tinha nada impossível para a gente ali quando se tratava de dados, né? Era uma coisa importante que a gente tinha lá na época era a disponibilidade dos dados, que acho que até o pessoal deve comentar de alguma forma ou de outra aí. A gente tinha acesso praticamente full aos dados da produção lá do SAP. Até hoje eu audito empresas aí, e hoje eu audito a Suzano que tem o ERP, que é o SAP. Então, isso facilita bastante, né, a disponibilidade dos dados que a gente tem, o conhecimento que a gente tem. Bom, e assim, a minha carreira foi crescendo a partir daí, né, usando bastante Data Analytics durante as auditorias. Eventualmente, eu saí da Deloitte lá para 2014 e fui para a Votorantim. Tá? Eu trabalhei na Votorantim Siderurgia durante 3 anos, mantendo bastante esse tipo de atuação que eu tinha
que me fez muito bem ao longo da carreira, tá? E aí, em 2017, eu fui convidado a vir aqui para Suzano, ainda como sênior de auditoria, ainda não tinha nenhum cargo de gestão. E eu vim para cá para ser auditor de processos, não tinha nada relacionado a monitoramento contínuo, auditoria contínua, mas lá pela primeira, segunda semana aqui de Suzano, veio um dos líderes aqui e falou: então, Nodas, eu entendi que você é um cara que trabalha bastante com Data Analytics, você colocou isso aqui na sua entrevista, vamos ver se é verdade mesmo. Aí tinha um desejo na época da diretoria de auditoria e da administração da gente ficar mais em cima dos riscos, da gente identificar materializações de risco o mais rápido possível, e não esperar um ciclo de auditoria inteiro para visitar um processo e eventualmente fazer um plano de ação de algo, né? Então, eles tinham na cabeça um projeto de auditoria contínua. Até existia um tipo de auditoria contínua aqui que era baseado em transações Z no SAP, eu nem vou entrar muito nesse detalhe, porque no fim das contas ela acabou sendo abandonada depois de um tempo, tá? Mas aí eu vim com essa cabeça de uso de Data Analytics e aí eu apresentei um case no piloto desse projeto, tá? Então, o que a gente fez? A gente pegou um processo aqui na Suzano que era bastante informatizado, que a gente tinha histórico de perdas e histórico de fraude. Esse processo a gente deu uma destrinchada, viu o que dava de teste de auditoria e que a gente poderia criar que fosse automatizado, que puxasse automaticamente os dados, que fizesse as correlações e desse os resultados. Tá? Nessas a gente criou cerca de 7 indicadores. Quando eu falo indicador, pense em testes de auditoria automatizados. Tá? Aqui na nossa realidade é a mesma coisa. Tá? E a gente criou uma rotina de execução diária desses testes, tá? Tudo isso usando o ACL. Na época a gente tinha uma versão do ACL que era uma licença vitalícia, então a gente tinha uma versão bem antiga ainda do ACL aqui, tá? Então, até se vocês perguntarem quanto foi o custo na época, o custo na época foi hora homem nossa aqui de implementar. A gente não precisou contratar o ACL porque a gente já tinha isso de vários anos para trás, tá? Então foi aquele custo de ter comprado lá atrás as licenças. E a gente criou então esse piloto, mas aí a gente pensou, beleza, a gente está automatizando aqui esses testes, como é que a gente entra em contato com a área de negócio para que eles possam devolver para a gente com os planos de ação? E aí a gente criou algo, assim, muito caseiro, feito com SharePoint, feito com Power Automate, feito com Power BI, que pegava os resultados que o ACL gerava, subia ali numa lista do SharePoint, nós auditores aqui na época da área que chamava auditoria contínua, a gente fazia as análises, as pré-análises, e aí a gente meio que aprovava se aquele registro ia ser enviado para o ponto focal da área de negócio ou não. E foi assim que a gente montou aqui o piloto da auditoria contínua, e hoje a gente está com cerca de 525 monitoramentos, tá, gente? Entre diversos tipos de criticidade, a gente tem periodicidade que é diária, tem periodicidade que é mensal, a maioria é diária, tá? E a gente tem uma área aí com 7 pessoas contando comigo, tá? Então, o que começou como um projeto piloto lá em 2017, comecinho de 2018, virou uma das áreas aqui da diretoria de auditoria e compliance aqui na Suzano, tá? E ao longo desse tempo, e Burba, se quiser me interromper, tá? Se eu estiver falando demais, você me dá um toque, tá? Fica à vontade, Rafa. Beleza. Então a gente foi criando várias estratégias assim, depois que a gente criou a área, né, e a gente teve uma equipe própria, a gente foi criando várias estratégias para criar novos indicadores. Então a gente tinha a gente tem uma matriz aqui de processos, né? E a gente foi analisando quais desses processos aqui a gente tinha mais informações, mais dados informatizados, assim, que a gente conseguiria buscar no SAP e fazer os cruzamentos e as automações. A gente passou por 12 processos no primeiro ano, depois teve a implantação da SOX aqui na Suzano, aí a gente passou também a fazer a análise de algumas situações que estavam também vinculadas a controle SOX, e por aí vai. E aí, de uns 2, 3 anos para cá, mais ou menos, a gente começou a fazer uma parceria muito mais próxima do time de auditoria de processos aqui. Tá? Aqui, a auditoria de processos aqui é a auditoria cíclica, né, mais tradicional do mercado.
Então, o que a gente faz? Ao longo dos projetos que a auditoria de processos tem no cronograma, sempre tem uma ou duas pessoas do meu time aqui que acompanham o time de auditoria de processos com alguns objetivos. Primeiro, suprir de dados os times de auditoria de processos. E o time de auditoria de processos também já tem expertise nisso, tá? Mas a gente, como é o nosso dia a dia aqui, a gente acaba contribuindo também. Ensinar o pessoal a utilizar as ferramentas que a gente tem hoje aqui de Data Analytics. Então, eu mencionei o ACL, a nossa principal inteligência aqui ainda é no ACL, tá? E a gente usa toda a suíte de aplicativos lá do Diligent One, né? O antigo HighBond. Mas a gente usa Alteryx também, a gente usa Python, a gente usa bastante SQL, a gente usa Databricks. Então, tem várias ferramentas e tecnologias que a gente usa aqui para fazer esses levantamentos de dados. E aí a gente treina, então, o pessoal da auditoria de processos para que eles também consigam aí exercer o papel deles utilizando o máximo possível de dados, tá, nas auditorias. E, por outro lado, o meu time, falando do meu time, que eu acho que essa questão é importante. Hoje eu tenho 6 pessoas aqui abaixo de mim, e são todos de alguma forma, auditores que foram se desenvolvendo em Data Analytics. Eu acho que isso é uma coisa interessante de mencionar, quando deve ter gente aqui ouvindo que está pensando em estruturar alguma área de auditoria, ou então um grupo ali que faz auditoria contínua, porque é um pessoal que fala a linguagem ali do auditor, é uma galera que consegue fazer levantamento de processo, que sabe o que o auditor quer ver, né, que sabe como estruturar um teste, e a partir daí, tendo esse conhecimento, é muito mais fácil você ensinar a ferramenta, que seria a Data Analytics, para criar ali os passos de um teste, do que você pegar alguém que é puramente de TI, por exemplo, e tentar ensinar o que o auditor quer ver, tá? Essa é uma É isso visão que que eu... isso que é uma provocação que eu ia fazer, Rafa, e depois, se os demais quiserem comentar também, que sempre fica esse incógnito, tá? Quando eu vou iniciar, eu aproveito o meu time de auditores de processo, auditores operacionais ou pessoas que têm esse perfil e faço a capacitação na ferramenta de Data Analytics, ou faço ao contrário, contrato um cientista de dados, um desenvolvedor e treino ele como auditor. O que eu vejo no mercado, conversando com os vários colegas executivos que sentam nessa cadeira de auditoria interna, é que a primeira versão ela pode ter uma curva de aprendizado, às vezes até um pouco maior no que diz respeito à construção de indicadores, mas proporcionalmente o resultado dos trabalhos que são feitos são melhores do que o contrário. Quando eu contrato um cientista de dados e tento treinar em auditoria interna, justamente por conta disso que você falou, Rafael, porque o auditor ele já tem aquele tino, já tem aquele dedo podre, ele já sabe o que ele precisa procurar, ele já sabe o que vai trazer valor ali para o negócio, enquanto um cientista de dados, um profissional de tecnologia ainda não tem essa expertise de desenvolver esse perfil um pouco mais complexo, né? E assim, eu estou falando bastante da realidade daqui, tá, Burba? Que foi assim que funcionou legal para a gente. Eu não acho que é errado exatamente você contratar Sim, um sim, cientista sim. de dados, mas é importante você ter, de certa forma, uma figura de parceiro de negócios dentro do seu time que vai fazer essa ponte muito bem feita entre o que o auditor precisa e o que o cientista de dados vai entregar. Pode ser que seja a mesma pessoa, tudo isso daí numa figura só, como pode ser que não. Eu vi que alguém acho que perguntou como que foi essa jornada aí de treinar o pessoal e assim, no começo foi muito treino que eu fiz do time que foi entrando, tá? Na época eu não era o gestor da área, eu sou gestor da área desde 2022, mas naquela época eu era especialista na área e todo mundo que ia entrando eu acabava dando um banho de loja no uso da ferramenta, tá? Então, conforme a área foi crescendo, a gente foi conseguindo perenizar um pouco esse conhecimento e essa troca de informação dentro da área, tá? O pessoal pratica o tempo todo aqui. A gente acabou usando muito, então, treinamento interno, tá, gente, né, nesse caso. Mas poderia muito bem utilizar alguma consultoria para acelerar esse conhecimento do time, tá? Ô, Rafa, só aproveito Diga. de interromper, porque eu vejo que o pessoal já começou a direcionar algumas perguntas. Acabei esquecendo de fazer essa calibração com o pessoal. Vou pedir para o pessoal que está assistindo, acompanhando a gente aqui, quando for direcionar alguma pergunta sobre algum tema, usa a parte de perguntas e respostas, o Q&A, porque a gente vai gerenciando ali o recebimento e a resposta daquelas perguntas, porque senão as coisas vão passando no chat, pode acabar passando desapercebido, e aí eu vou moderar ali as perguntas para poder encaixar dentro do tema
que a gente está conversando, tá? Então, usem o chat para conversarem entre si. Quando for direcionar alguma pergunta, seja para alguém específico ou para o público total, usem a parte de Q&A lá que eu faço essa moderação, tá? Vai lá, Rafa, desculpa. Não, imagina, Burma, mas acho que assim, acho que eu consegui dar uma pincelada geral de como que a gente está estruturado hoje aqui, tá? O time é grande, eu entendo que não é a realidade, acho que de muita gente conseguir ter um time de 7 pessoas, assim, dedicados a isso, mas acho que quem estiver querendo começar agora, acho que é sempre interessante trazer algum case que traga retorno em números mesmo para administração, para diretoria de auditoria, mostrando o valor que é possível gerar, tá? A gente teve diversos testes assim que ao longo do tempo trouxeram valor. E aí eu estou falando de gasto recuperado mesmo, tá? Ou então gasto evitado bem na veia mesmo. E desde o teste mais simples, que é a duplicidade de lançamento de nota fiscal, que é a coisa mais besta, mas que gera resultado ainda em muitas companhias, né, por mais que haja controles, até testes que a gente fez aqui de monitoramento se o pessoal estava colocando requisição de compra de itens de giro lento, sabe? Tinha aquele item de giro lento ali que está parado não sei quanto tempo e o cara está colocando requisição de compra. A gente observava isso e falava, amigão, por que você está colocando essa requisição de compra aqui? Não precisa, né? E aí o pessoal cancelava a requisição de compra porque sabe-se lá o porquê o cara tomou essa decisão de fazer uma nova Uhum. compra. Então, são alguns exemplos aí que a gente traz. Nem tudo a gente consegue quantificar, né? Mas o pouco que a gente consegue quantificar já faz frente ao investimento que a gente tem. Ao longo do tempo, sempre que a gente fez esse cálculo aqui, a gente consegue pagar nossa folha de pagamento e os sistemas que a gente tem com esses gastos evitados aí. E acho que se fizer assim, se o pessoal pedir algum tipo de conselho, alguma coisa assim, façam um case de algum. Olhem os resultados de auditorias passadas que vocês tiveram aí, o que teve de dinheiro na mesa e vê se dá para automatizar. Aí já é talvez uma resposta aí de como que vocês podem começar a fazer um monitoramento e apresentar aí o valor que vocês conseguem gerar. E a gente sabe que Rafa, tem outros monitoramentos que são meio que intangíveis aí, que são mais uma coisa educativa da área, né, mostrando que elas estão sendo monitorados do que efetivamente um gasto evitado. Diga lá, Ícaro, Rafa, se me permite aí começar esse por favor. diálogo, cara. Guardado as devidas proporções aí, a gente trilhou grande parte do caminho, mesmo a mesma sequência, tá? Também vim da Deloitte, passei pelo Grupo Votorantim, conheci bastante de SAP, Direct Link, ACL e assim por diante. Quando a gente implementou aqui a auditoria na Speak, era tudo muito novo, cara. Então a Speak começou em 2018 com um leilão de uma usina hidrelétrica em Goiás e iniciou a empresa dali, basicamente no Brasil. Tá? Então em 21, quando a gente chegou, tinha pouquíssimas pessoas ainda na empresa, processos começando, nem tudo desenhado, nem tudo mapeado. Então, Uhum, processo de implementação. E depois do primeiro ano de auditoria, já tinha esse desejo, tanto do gestor de auditoria, que hoje é meu par, né, o Daniel, quanto da área, a necessidade de ter maior eficiência nos trabalhos de auditoria. Ou seja, nós tínhamos um gerente, um auditor para auditar a empresa inteira e ainda fazer auditoria contínua, quase impossível. Como possível. ganhar eficiência? Vamos automatizar alguns controles. Tá? Aí que o nosso caminho muda um pouquinho, Rafa, mas assim, na mesma proporção, tá? Também usamos o ACL. A diferença é que a gente trouxe uma consultoria para nos ajudar, tá? O Machado veio nos ajudar no começo. E a ideia foi a seguinte: vamos olhar para o ano anterior e ver quais foram as dores das áreas e os principais pontos de auditoria. E com base nisso, a gente seleciona alguns testes para automatizar, ou alguns indicadores, alguns KRIs. Então, de uma lista ali de 50, nós escolhemos 10. Falou, vamos começar com esses 10. Bem parecido com o que você falou, desde uma Uhum, duplicidade de nota, uma duplicidade de pagamento, um estoque de giro lento e assim por diante. E um deles, aqui eu vou te falar, não é um retorno financeiro, mas foi um retorno muito positivo, que a gente usa aquele dependência de fornecedores, sabe? As notas fiscais uhum, sequenciais do fornecedor. A área de RH tinha uma certa dificuldade em identificar os PJs na companhia. E aí tem toda uma questão de pejotização, lei de pejotização, como que a empresa se previne, como iremos lidar daqui para frente.
E o nosso indicador ajudou muito, porque a gente conseguiu identificar de forma sistêmica, com dados diretos do RP, quais seriam os potenciais PJs, justamente por notas fiscais sequenciais dentro de um período, percentual de dependência desses fornecedores. E, de certa forma, identificamos alguns casos que o RH não conseguia identificar no boca a boca ali, né, entrevistando as áreas. Isso para a gente foi um ganho muito positivo, deu uma visualização bacana de um trabalho bem sucedido, né? E aí, a partir daí, a gente começou a rodar. Temos ainda algumas dificuldades pelo caminho, tá? Então, justamente como você falou, como você implementa, cara, de quanto em quanto tempo eu vou rodar esse teste? Como que eu vou fazer esse reporte? Como é que eu vou fazer um papel de trabalho disso? Como que eu vou documentar? Como eu vou criar um fluxo que seja orgânico, né? Que seja natural? Como é um processo de auditoria que todo mundo já está acostumado aqui dentro da empresa, né? E a segunda dificuldade é a questão sistêmica, né? Como que eu ponho isso no sistema para rodar, para gerar evidência, para ficar rastreável, para não ficar só arquivos salvos na rede, como se fosse um WP, né? Mas como gerar isso, tá? Então, eu queria compartilhar um pouquinho disso com vocês. Foi um pouquinho da nossa história. A gente ainda vai falar de ferramenta. A gente desenvolveu tudo no ACL, agora a gente está desenvolvendo algumas coisas em Python, né? Tem as diferenças de ferramenta, diferença de como apresentar. Então, você apresenta isso como um WP, como por um e-mail, via um Power BI. A gente apresenta das duas formas, como e-mail e Power BI, aqui dentro da companhia. Tem áreas que nos respondem, tem áreas que não nos respondem, então tem uma dificuldade cultural. Então, o cara recebe lá o relatório com 4, 5, 10, 20 finds para ele responder para nós se realmente é um ponto, se cumpriu a política, se não cumpriu, e as áreas às vezes não respondem, não se sentem na mesma necessidade ou obrigação de responder como é uma auditoria, como um relatório formal. Tá? Então, eu queria deixar essa bola pingando aqui para que vocês também pudessem complementar aí as dificuldades que vocês têm no dia a dia da implementação desses controles. Mas acho que esse exemplo que você trouxe ali das notas sequenciais, né, que caracteriza ali vínculo empregatício, entre outros riscos ali de concentração, dependência operacional, risco de continuidade, enfim, todos esses riscos relacionados à concentração de fornecedores são exemplos como esse, né, que a gente, às vezes, um ou dois indicadores que a gente implementa, às vezes, com custo baixíssimo, a gente consegue comprovar para a administração a importância e o ROI que a gente vai ter com a implementação de processos dessa natureza. Inclusive, eu estou vendo que está pipocando um monte de pergunta, mas antes de passar a bola para o Machado, para ele falar, até gostaria, tem uma provocação aqui do Ricardo Araque, que acho que seria importante até ouvir a opinião do Machado, porque ele, na visão de consultor, ele lida com vários clientes, vários cenários e várias realidades, que é como conscientizar a alta administração, como sensibilizá-los sobre a importância de investir num processo desta natureza. Obviamente, quando a gente fala da sensibilização, cara, o cara quer dinheiro na mesa, quanto que eu vou ganhar com isso? Mas, às vezes, não é só o dinheiro que vai trazer esse ROI. Às vezes, você tem a questão de identificação e evitar alguns riscos, algo relacionado à sustentabilidade, exposição, enfim, uma série de outras situações, como o exemplo que você trouxe aqui, que pode convencer e trazer esse conforto para a administração, não só o financeiro. Então, aproveito para convidar o Machado para falar um pouquinho da Big, falar dos projetos, falar um pouco da experiência e aproveitar para responder essa pergunta do Ricardo específico, que certamente deve ser dúvida e curiosidade de várias pessoas que estão nos assistindo aqui. Tá mudo, Machado. Desculpa. Bom, pessoal, eu faço projetos de Audit Analytics, auditoria contínua aí há muito tempo, né? E o que eu percebo aí, primeiro, né? Eu acho que o ponto inicial, alguns clientes que nos procuram, os próprios aí colegas, primeiro você usa ou você tem o norte de usar a auditoria contínua para ganhar eficiência, né? Tipo, como é que eu monitoro uma gama de riscos que hoje a empresa tem com uma equipe reduzida, né? Não é o caso aí do Odas, mas pelo tamanho também da Suzano pode até ser, né? Então vamos, segundo é tempestividade, como o próprio Odas falou e o próprio Ícaro, eu vou fazer uma auditoria em suprimentos esse ano, só vou auditar de novo essa área, follow-up de alguma coisa crítica daqui 2, 3 anos, né? Usando o ciclo ali de auditoria que o próprio IA estabelece, né? Então, hoje,
se os números forem muito grandes, de processos muito críticos, que a gente, na própria avaliação ali de fazer um trabalho de auditoria interna, a gente entende que os controles não estão estruturados, a auditoria contínua ela serve ali como um termômetro para dizer se o negócio está indo bem ou não, né? Eu vi alguns colegas, vou tentar responder rapidamente algumas perguntas que eu vi aqui, mas, por exemplo, perguntaram de acesso. Esse hoje não é o caso aqui dos colegas, né? E que não era o nosso caso lá no cliente da Votorantim, quando a gente estava na Deloitte. A gente tinha acesso, na época foi criado uma política de auditoria que foi aprovada pelo conselho, que dava acesso total da auditoria interna, que era nós éramos terceirizados, a Deloitte junto com o time interno, a ter acesso. Então a gente tinha um direct link, né, usando a CL, a gente baixava o que a gente precisava para rodar as análises. Mas eu tenho visto alguns colegas, né, e participado de algumas discussões em alguns clientes que há resistência, né? Por exemplo, algumas áreas de TI que já tem uma área de dados. Eu tenho uma área de dados. Não, mas o que você quer fazer análise? Por que a nossa área de dados não pode fazer? Ou por que você quer ter acesso a isso, né? Não, então você não vai ter acesso direto na produção, que hoje, usando o Direct Link, né, usando como referência a CL, tem caso não, a gente vai pegar os dados da produção, jogar dentro de um data lake e você vai acessar o data lake. Então, assim, ainda tem essa resistência, tá, pessoal? Então, como é que eu posso dizer? Tem que ter ali o apoio, né, tanto da diretoria quanto do comitê de auditoria, né, ali para que o papel do auditor, né, como agente que acessa restrito à informação, ele seja válido, né, no nosso dia a dia. Quer seja rodando uma análise ad hoc, então vou fazer um trabalho de suprimento, vou fazer um teste ali uma única vez na vida, ou fazendo isso de uma maneira contínua, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, aqui eu vi alguma pergunta de LGPD. Então vamos lá, LGPD é dados pessoais. A maioria dos dados, por exemplo, numa empresa B2B, não tem dado. O único dado pessoal ali é o usuário que cadastrou o pedido, o usuário que registrou a requisição, né? Eu não entendo aqui qual que é o negócio da pessoa que perguntou, tá? Mas LGPD é dado pessoal. E aí a questão do dado pessoal é assim, né? Por exemplo, você tem que ter ali o objetivo quando você coleta aquele dado. Eventualmente você pode, dependendo do porquê que você está coletando, né? Se é legítimo interesse, se é qualquer uma das prerrogativas que tem a lei, se você dá o disclaimer correto, não vejo problema nenhum. Tá? Então, eventualmente, você pode falar, olha, eu vou estar a minha área de você se cadastrou para fazer uma compra online. Eu posso dizer, se você quiser um crédito, você também me autoriza a minha área de crédito a pegar seus dados para analisar. Ou você nos autoriza a usar seus dados para evitar situações de risco para nossa empresa e para você. Você vai colocar um disclaimer, eu não vejo problema nenhum, tá? Em relação aqui, uma outra dúvida que é importante perguntar, só para concluir, sobre o uso de IA, né? Então, o que eu comentei com alguns, até no grupo que a gente participa, a IA generativa, o que que acontece? Os três colegas aqui, eu também, a gente sabe programar em Python. É uma linguagem, até comparando com Java, C, é fácil, mas para nós que sabemos programar, né? Então, qual que foi o grande diferencial das LLMs? Estou falando de ChatGPT, Gemini, é você usar uma linguagem natural, que é o famoso prompt. Você vai estruturar um prompt e aquela estrutura vai executar algo para você, quer seja, cria uma matriz de risco e controle ou sobe uma base de dados e você vai pedir para ela fazer alguma análise. Qual que é o ponto aí que eu sou um pouco resistente, tá, pessoal? Quando você executa uma linguagem natural ali, você desenvolve um prompt de uma linguagem natural, vocês têm que entender que no back-office ali, a LLM ela vai estar criando um algoritmo em Python para fazer a análise daquela base que você subiu. Ela não vai do nada, vou olhar aqui a tabela ou as duas tabelas e vou fazer o cruzamento. E qual que é o problema que eu vejo, tá? Eu acho que fica muito incipiente. Então, assim, eu não tenho conhecimento nenhum em Python. Eu vou pedir para a LLM analisar, e eu acho que, mesmo ela trazendo exceções que vocês validem, fica algo muito fraco, tá? Agora, sim, não, eu conheço Python, mas eu estou vendo que para fazer esse teste, eu vou ter que escrever 3 páginas de código. Beleza, você
sobe a base, passa o prompt, ela vai fazer a análise, você fala, ó, dessa análise que você fez, gera o código Python, SQL, ela vai gerar, mas você tem que ter a prerrogativa de conhecer a linguagem para verificar se aquilo que ela gerou faz sentido, e a prerrogativa que o Odas falou, você tem que ter a prerrogativa de negócio para que aqueles critérios, olha, considere esse tipo de pedido, considere esse tipo de documento, valor negativo exclui, valor zero exclui, essa unidade de negócio não coloca, essa unidade inclui, ou seja, todos aqueles filtros, tratamento, ela não vai conhecer, quem vai conhecer disso é vocês. Então, se ela desenvolver um código, né, você usando ali um prompt para acelerar, você vai ter que ter o conhecimento depois para criticar aquilo e fazer uma revisão e dizer, não, é isso aqui que a gente vai seguir efetivamente, tá? Então, esse que é o meu principal ponto em relação às LLM, nos ajudando num trabalho de analytics. Entendo que elas geram um código ali no back-office para vocês, depois alguém tem que revisar, alguém tem que entender efetivamente da linguagem para fazer uma revisão, tá? Porque senão vocês correm o risco de estar estruturando uma análise que não para em pé, como a gente diz, E, ok? Machado, a gente usa exatamente dessa maneira, tá? A gente usa o Copilot, por exemplo, aqui, que é a ferramenta homologada que a gente tem aqui na Suzano, para acelerar esses desenvolvimentos. Mas o accountability e o conhecimento de negócio que o auditor tem aqui são fundamentais. Então, se tiver errado aquela análise, é responsabilidade do auditor. E ele tem que entender ali, no nosso caso aqui na auditoria digital, ele tem que ter o conhecimento ali mínimo daquele código para entender se não foi gerado algum lero-lero ali do LLM, entendeu? Então, Sim. eu concordo bastante com essa sua visão hoje aqui. E a gente usa bastante, tá? Não é que a gente não usa, a gente usa Sim. bastante porque acelera muito o desenvolvimento de tudo que a gente tem aqui. Mas a gente tem sempre muito esse cuidado aqui, porque a gente entende a responsabilidade que a gente tem de terceirizar um desenvolvimento aí para a máquina, tá? É isso que é É, a... só para concluir, Burba, desculpa. Falar, Machado. Cara, assim, é fácil fazer um teste. Quem de vocês já tentou gerar uma imagem no chat GPT, no Gemini? Essa última eu fui zoar um amigo aí do time de futebol, falou, ó, gera uma imagem XPTO, nem vou entrar em méritos aqui. Eu precisei modificar meu prompt 13 vezes para gerar a imagem que eu queria. No final eu desenhei, tirei, ó, cara, eu quero isso aqui. Então vocês imaginam assim, a gente passar uma linguagem natural para gerar uma imagem, você já deve ter tido essa frustração. Pô, pedi aqui para gerar uma foto, sei lá, do convite do meu casamento, do churrasco dos amigos, do aniversário dos meus pais. E ele talvez nunca gerou da forma como vocês pediram. Vocês vão ali e fazem mais. Pede para modificar mais 2, 3, 4, 5 vezes, tá? Então agora imagina assim, você vai subir, tem testes que a gente faz usando o SAP, que você usa 3, 4, 5, 6 tabelas, né? Tabela de pedido, tabela de nota, tabela de dados mestre, tabela do financeiro lá. Você usa 8 tabelas. Agora tu imagina você criar um prompt em linguagem natural dizendo como é que ele cruza 8 tabelas. Cada uma dessas tabelas tem 50 campos. Desculpa, pessoal, você não vai conseguir fazer isso numa LLM e achar que está tudo bonito sem você ter o conhecimento técnico depois de revisar. Acelera? Acelera muito, mas na minha visão ainda não é a solução, tá? E não só O que isso, eu viu, queria Machado? complementar, só rapidinho, Complementando. antes que eu perca a linha de raciocínio aqui, o pessoal pergunta bastante, vejo o pessoal no grupo lá do Hack, por exemplo, pergunta bastante, aborda bastante, que é assim, o quão as LLMs hoje estão preparadas para a construção de agentes totalmente independentes e autônomos para a implementação. A leitura que se faz até o que a gente está abordando aqui, que ainda é um risco muito grande, porque, como o Rafa falou, né, no final do dia, a responsabilidade por apresentar, justificar e suportar aquele resultado das auditorias contínuas ainda é do auditor, ainda é do comitê de auditoria interna que tem a necessidade de representar os resultados observados lá. Então, você transferir totalmente a responsabilidade para um agente, pode ser que daqui a anos a gente tenha num cenário mais avançado, mais atualizado, mais confortável, mas o que a gente observa hoje é que ainda não. Só um ponto aí, desculpa aí, só para pegar um gancho. O que acontece, pessoal, também só?
Eu me esqueci de falar, tá? Eu também sou formado em ciência de dados aqui pela FIA, fui professor lá do Lab Data da FIA, lá, ajudei a estruturar um curso de inteligência artificial para auditores, profissionais de controle interno e riscos, né? Hoje eu parei de dar aula porque estava me consumindo muito, tá? Mas recomendo lá o treino, o curso é excelente para quem quiser dar um primeiro passo. Mas assim, agente são duas coisas, tá? Quando você estrutura agente, você tem a ferramenta e você tem o agente. A ferramenta, um agente, ele sempre executa uma ferramenta. Então, assim, a ferramenta ela é um prompt mesmo, ou pode ser um código. Então, vamos dizer que a gente desenvolveu um código, um indicador, que o Rafael ali com o time dele revisou, falou, pô, esse código aqui tá legal. O que que é o agente? O agente ele pode ser algo assim, olha, sempre que alguém, sei lá, cadastrar um fornecedor novo e a primeira nota desse cara, ou depois de um mês a nota desse cara for maior que R$ 500 mil, execute a ferramenta. Então, uma coisa é a ferramenta, outra coisa é o agente, tá? O agente, ele vai executar uma ferramenta. E aí você tem gatilhos para disparar quando que ele atua ou não. Então, é a mesma coisa que tu chegar para um assistente de você, ó, monitora aqui o meu contas a pagar, sempre que tiver essa situação, você vai lá e faz um teste na mão. O agente, ele vai fazer isso. Então, eventualmente, eu não sou contra um agente, tá? O agente, ele vai executar uma ferramenta que foi construída, revisada com metodologia feita por um profissional que tenha conhecimento técnico, tá? Vai lá, Icaro. Não, era um complemento simples, viu, Burba? Nesse mesmo sentido, algumas perguntas eu já vi em chats, em outros lugares, as pessoas perguntando, pô, então é, a IA vai substituir o trabalho do auditor de certa forma? Cara, de forma alguma. Principalmente falando de auditoria interna nas companhias, as regras de negócio tá intrínseco dentro do auditor. Então ele conhece o business, ele conhece a planta, ele conhece as necessidades, as políticas da companhia. Por mais que você tenha tabelas iguais dentro do seu RP, dentro do seu SAP, e a mesma tabela que eu vou usar aqui, o Odas vai usar na Suzano para ver os pedidos de compra dele, as regras de compra dele são outra, a política é outra, a delegação de alçadas é outra, tá? Os dias, as regras, tudo que ele usa para construir a análise dele é diferente da minha empresa para dele. Então, assim, não é que vai substituir, como ele falou, é um acelerador. Você vai acelerar muito a programação, mas as regras de negócio, como fazer o teste, está intrínseco no auditor. E aí responde um pouquinho aquela pergunta que você já jogou no começo, que é o que é mais fácil, né? Você treinar o auditor para trabalhar com dados e desenvolver em dados, ou você pegar um cara que é cientista de dados e trabalhar auditoria? Eu ainda acho que é mais fácil trabalhar com um auditor que já sabe fazer as análises, fazer os testes e treinar ele numa ferramenta, numa linguagem específica. O auditor ele está acostumado com o algoritmo, né? Ele está fazendo teste às vezes no Excel ali e ele está separando aquele problema que ele tem, né? Ou aquele objetivo que ele tem em pequenas etapas. Isso aí é um algoritmo, gente. Então, se ele consegue fazer isso no Excel, ele consegue estruturar o pensamento dele para colocar numa ferramenta de Data Analytics mais avançada. Entendeu? Então, por isso que eu tenho essa cabeça de eu quero um auditor, eu quero um cara com conhecimento de negócio, e aí eu vou dar um banho de loja nele de Data Analytics. Eu acho que eu ainda acho que é o melhor caminho. Não é o único caminho, mas eu acho que tem mais vantagens que desvantagens. Ô, pessoal, deixa eu só responder duas Deixa eu perguntas responder aqui. primeiro, Machado, por favor, que Tá essas bom. foram direcionadas para a Perinit, né? Então, eu Vai quero lá. fazer uma resposta direcionada aqui. Uma não foi diretamente para a Perinit, mas conversa muito do que a gente está trabalhando aqui, que é da Rafaela Lima, né? E outra de uma pessoa que não se identificou. Primeiro, a Rafaela pergunta se já existem agentes de LLM, enfim, que tratam ali da automação de análise de evidências, principalmente seja de execução de controles internos, como análise de auditoria interna. Então, essa eu vou responder pessoalmente, porque a Perint, inclusive, esse foi um dos primeiros agentes que a gente construiu aqui dentro da Perint, e já estamos atuando na nossa base, apresentando esse agente que tem como prerrogativa fazer justamente análise de eficiência daquela execução de controle, daquela evidência disponibilizada. Até explicando rapidamente como funciona esse processo dentro da nossa solução. Então, você imagina que você vai ter uma estrutura ali de riscos e os controles associados e com a capacidade de controle desses controles mitigarem esses riscos, né? Ali com desenho de controle, validado, etc. e tal. Dentro desse desenho de controle, você tem ali uma expectativa de evidência que tem que ser disponibilizada para poder
validar que aquele controle vem sendo executado e ele tende a mitigar aquele risco ao qual ele foi associado. A nossa LLM está sendo construída justamente nesse sentido, para verificar se aquela evidência que foi disponibilizada ou está sendo disponibilizada pelo cliente, né, pelo owner do controle, ela é suficiente para poder mitigar aquele risco como se fosse num teste de desenho de controle. Então, existe uma automação ali de execução. Então, por exemplo, se tem uma atividade de controle que ela acontece uma vez, duas vezes ao mês, né, o sistema ele faz as notificações para que o owner entre lá no sistema e anexe as evidências de controle. Essa LLM ela vem para automatizar esse fluxo, né, para que não tenha necessidade de que o analista de controles internos tenha que ir lá, baixar, analisar, fazer teste de eficiência dentro daquela amostragem. A LLM ela já vem para automatizar esse processo e gerar ali uma exceção para a área de controle somente daquelas evidências que não foram disponibilizadas de forma correta ou foram insuficientes para suportar ali a eficiência do controle. E a outra pergunta da pessoa que não se identificou e quais são os benefícios de utilização da plataforma da Perinte. Dentro do contexto de GRC, né, riscos e controles internos, você tem toda essa parte de automação de riscos e controle, que está uma resposta muito rápida ali de como está a eficiência da sua estrutura de controle, e isso, obviamente, reduz ali o tempo de processamento, tem ganho operacional, você tem ali uma resposta muito mais rápida de como está a eficiência do seu ambiente de controle e as respostas aos riscos operacionais estratégicos, com indicadores, dashboards, etc. e tal. E na parte de auditoria interna, toda essa parte de integridade da execução dos trabalhos de auditoria interna, e agora com esse recurso da auditoria contínua, trazer todos esses benefícios que a gente está conversando aqui. Tá? Então, só queria fazer esse disclaimer rapidinho, né? Inclusive, um pouquinho mais para frente, a gente vai soltar uma quiz, para quem se interessar, quiser conhecer um pouquinho mais da Perinte, quiser conhecer nosso software para a parte de riscos e controles internos e auditoria interna, a gente vai soltar um quiz. Então, quem tiver interesse, basta responder lá que sim, que aí nosso time vai entrar em contato com vocês. Marcelo, desculpa, vai lá. Não, perfeito. Rapidinho, uma consideração aqui do Paulo, né, que ele falou sobre os falsos positivos. É que assim, pela minha experiência, tá, eu faço teste de auditoria e tem alguns resultados que é falso positivo. E a gente até já sabe os motivos dos falsos positivos, né? O clássico é o pagamento de duplicidade. Então, assim, se você for... É um teste simples, como o Odas falou, mas se você for começar com um projeto de auditoria contínua, não começa por esse. Tem testes que é o famoso não tem como negar, né? Não tem como negar. Então tem alguns testes que é difícil ter falso positivo. E se tiver o falso positivo, é um problema também. Então, por exemplo, o exemplo que o Odas deu, o cara pediu uma requisição para comprar item de baixo giro. O problema é que ele está precisando do item. Sabe qual que é o problema? Eu tenho o parafuso, eu tenho 50 parafusos no meu estoque que ele está num código só. Então, eu tenho um parafuso que custa R$ 1, eu tenho um parafuso que custa R$ 2.000. E o meu time lá de dados mestre não teve vamos dizer assim, a perícia de tipificar cada um dos parafusos. Então, muitas vezes, quando você faz uma requisição de estoque para um item que está sem movimento, não significa que eu não esteja precisando, é que talvez eu estou comprando um parafuso que tem o mesmo código. Isso vale para comparar preço. Mas, assim, tem alguns testes, depois aqui, eu vou mostrar uns cases daqui no final, que não tem, não tem desculpa, né? Então, assim, a minha recomendação você quer começar com alguns indicadores, não quer gastar tempo em validar, e você entende que aquilo já é um problema, que a diretoria, o risk owner, o comitê de auditoria já entendo que é algo que não deve acontecer novamente, começa por esses, tá? Porque aí tem uma lista e depois eu posso compartilhar alguns testes aí que eu, na minha visão, não tem, é muito difícil. Se você construiu o teste como ele deveria ser construído, é muito difícil ter falso positivo. Desculpa, estava respondendo uma pessoa que pediu mais algum detalhamento. Eu acho que essa pergunta, essa explicação que você deu é uma das perguntas que tinha ali, né? Por onde começar, né, Machado? Como que eu conscientizo a administração? Inclusive, se você, a menos que o Ícaro ou o Rafa queira complementar alguma coisa, se possível, eu gostaria de você, se você tem algum case que você possa compartilhar e falar um pouquinho do que foi implementado, quais foram os principais desafios, nível de complexidade, ou alguma coisa de resultado rápido. Você imagina, deve ter algumas pessoas que estão dentro desses cenários. Pô, eu tenho vontade, eu quero fazer acontecer, mas eu ainda não consigo
convencer aqui a minha administração desse ROI? Quais seriam os próximos passos? O que ele poderia ter ali como recurso para poder ter esse fator de convencimento mais afiado para a apresentação? Perfeito, né? A gente precisa de orçamento, né, pessoal? A gente sabe que o orçamento ele é finito. Então, o que eu vejo aí no mercado também, alguns clientes, né, começam com o piloto ou a POC, né? Vamos fazer uma POC aqui para a gente ver o potencial de retorno desse processo, né? Então, e como o Odas comentou, no primeiro momento a gente vai para um viés financeiro, mas depois tem outros riscos. Pode ter risco de imagem, pode ter risco institucional, algum risco ou algum outro risco operacional que não, lógico, no final sempre traz um problema de dinheiro, mas pode ter algum outro risco operacional, né? Então, o que eu geralmente tenho ajudado alguns clientes a gente começa com uma POC, desenvolve um ou dois indicadores, mostra aquele resultado, né, para a diretoria, para o comitê de auditoria, e aí, com o resultado, geralmente a gente é bem seletivo em escolher alguns indicadores que entendemos que tragam recurso financeiro, porque daí o próprio, esse dinheiro que a gente levanta num primeiro momento, ele paga, teoricamente, o projeto, né? Projeto pode ser interno ou externo, tá? Quando eu falo projeto, é talvez contratar mais uma, duas pessoas, investir em ferramenta, né? Entenda que não é só consultoria no caso, pode ser algo interno também, tá? Eu tenho aqui, sim, Buba, eu vou compartilhar aqui alguns casos deixa eu compartilhar a tela. E aí, Machado, aproveitando que o Paulo, aparece para mim, não aparece sobrenome, acabou de mandar aqui no chat, ouvir dos palestrantes de forma prática, como que é essa parte de execução. Então, se você depois puder, dentro da sua apresentação, mostrar um pouquinho de como que é essa execução, e o Ícaro e o Rafa depois puder complementar também, acho que é uma boa, que aí é trazer um pouco da visão prática do dia de vocês aqui para o nosso bate-papo. E aí, aquele acordo que nós tínhamos falado, né, de encerrar às 15, acho que às 16 não vai dar. Então, vamos nos estender pelo menos até às 16h30 para a gente poder completar. E eu estou vendo que tem muita pergunta aqui no chat, vários questionamentos, que seria ótimo se a gente pudesse responder cada um deles. Mas aí o que a gente vai fazer? Eventualmente, respostas que não forem respondidas aqui dentro do evento, seja no chat, seja que vier aqui pelo Q&A, depois a gente se compromete, né, a responder para vocês, tá? Ou a gente faz uma publicação diretamente lá no site, na página da Pirint, lá no LinkedIn, ou quem se identificou aqui, provavelmente quem se identificou aqui tem os dados de acesso, se vocês nos autorizarem, a gente pode responder diretamente, tá? Mas acho que talvez um case, né, falando de forma geral de tudo que foi abordado aqui frente ao que foi apresentado, talvez responda de uma forma mais completa. Tá, eu tô aqui apanhando do Zoom, mas vamos lá. Pessoal, eu vi muita gente falando de ACL, eu adoro ACL, ainda uso ACL, mas assim, o que a gente tem visto também no mercado, tá? Custo, né? O ACL ele é uma ferramenta que ele tem é uma ferramenta de auditoria. Eu usei o ACL quando era em DOS, tá? Não era nem em Windows, ok? Mas assim, algumas dificuldades que eu vejo, né? Primeiro é ter o fund para adquirir uma ferramenta, né? Então, esse é um ponto. Segundo ponto é codificação. A gente falou aqui, o Odas ele veio da área de TI. Eu sou contador, mas eu trabalhei 4 anos como programador, né? Algumas pessoas como o próprio Ícaro, eles foram alocados em projetos na época que estava em consultoria. E aí lá era assim, ou você usa, meu irmão, você tá fora, não tem usar Excel. Eu me lembro que eu brincava com alguns trainees, que eu via que o cara tava fazendo teste Excel e ia lá e desinstalava o Excel da máquina do cara. Agora você vai usar CL, né? Era isso. Não tem essa de eu usar o Excel. Então, aprende ou aprende, tá? Inclusive, ministrando esse treinamento que eu ministrava na Deloitte, a gente pegava lá uma turma de 40 pessoas, no final, né, pela minha percepção, tinha uns 7 ou 8 que já, entendi o que a ferramenta faz, tinha uns 15 ali que, entendi, né, mas vou precisar de ajuda, e tinha lá, sei lá, 40, 30% que falou, nunca mais quero usar isso aqui na minha vida, né, faz parte. Por quê? Porque não é fácil codificar, né, tem que ter ali vamos dizer assim, um skill para isso. E isso é outra coisa que a gente tem visto. O Odas falou do Alteryx, a gente tem usado o Nime, né, em alguns clientes,
O Nime, a versão dele desktop é uma versão free, tá? Então a gente tem feito nesse contexto de fazer POC ou usar uma ferramenta, né? Até eu convencer a diretoria, o comitê que isso aqui vai me dar retorno, eu não queria investir em ferramenta, né? Como é que eu começo uma ferramenta usando aí alguma ferramenta que eu conseguiria usar ela de uma maneira free, sem ter problema, né? E segundo que o Nime ele é low code, né? Ao invés de você codificar, você na realidade tem esses nozinhos, né? Cada uma dessas caixinhas, da mesma forma que o Alteryx, ele executa uma rotina, né? Então, eu vou ler um arquivo Excel, eu vou obter o código do estabelecimento, eu vou cruzar essa tabela com a tabela de baixo, ou seja, ele tem uma série de rotinas que fazem isso, tá? O que eu queria mostrar para vocês, alguns testes aqui, tá? Isso aqui são dados reais, tá? Mas, lógico, não estou mostrando aqui qual que é o... Esse aqui é um teste que nos últimos 2 anos eu executei em vários clientes, sempre a gente pegou situações de exceção. O que é? Você ter uma política de pagamento, uma política de compras, tá? E que esses prazos não estão sendo seguidos. Ou seja, eu vou lá, eu digo que eu tenho que pagar um fornecedor em 30 dias, a não ser que tu tenha uma lista ali de fornecedores restritivos, né? Esse aqui eu dependo desse fornecedor, é o único que eu consigo comprar matéria-prima ou insumo, ele que me diz o prazo que ele quer receber, não ao contrário, né? Então, para os outros casos onde você tem uma política de compras, você tem que, teoricamente, seguir a política de compras. A não ser que tenha uma justificativa. Não, o cara me deu um mega desconto aqui, mas daí eu vou criar ali um tipo de pedido XPTO que eu consiga até expurgar esses casos, né? Para que eu consiga filtrar. Então, aqui no caso, o que é? Você tem uma política, por exemplo, de vou pagar os fornecedores em 30 dias e está pagando fornecedores em 10 dias, 12 dias, 15 dias, né? Então, aqui, por exemplo, tá, mas onde é que eu ganho, Machado? Eu paguei o cara em 10 dias e era para pagar em 30. Esse valor que eu paguei, descontando os 20 dias que seria da política, imagina eu aplicando a uma CDI hoje que está, eu acho, 14%, diminuiu um pouco, né? Tá 13 alguma coisa. Então, você soma tudo que você pagou em menos de 30 dias daqueles fornecedores que não são críticos, quanto que eu tenho de custo de oportunidade? Nesse cliente aqui específico, pessoal, deixa eu somar aqui, ele deu em torno de, tá, isso aqui é dado real, tá? 7 milhões de reais. Isso aqui em um ano, tá? Então, é aquela história. E detalhe, nesse mesmo cliente aqui, tem vários fornecedores que mandavam a nota para pagar em 5 dias, 10 dias, onde o prazo era 30. Ele é um cliente que cresceu muito, ele não tinha ainda estruturado aquele robô que captura XML para dar entrada na nota fiscal. Ele estava lançando notas fiscais em atraso. Em um ano, ele pagou 1,5 milhão em juros e multas. Tá? Então, é um caso onde você tem uma política que não está sendo seguida. Aí vai dizer, é falso positivo? É falso positivo se tu tiver que pagar um imposto, uma ordem judicial, alguma coisa da folha de pagamento, que você batendo o olho ali numa primeira vez que você roda, você já cria uma tabela de coisas a serem expurgadas, que no final você cruza essa tabela e exclui, mas você batendo o olho você vê que não tem desculpa, né? Você pagou um cara em 10 dias algo que você deveria pagar em 30, tá? Então é esse tipo de teste que eu recomendo começar, né? Você ter, por exemplo, ter uma política definida, você ter ali, você pega a nota, viu que pagou os juros da nota que lançou atrasado, você consegue justificar, né? Um outro caso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é um bom. Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó, desse aqui de comparação de preço, que é o que eu falei para vocês. Esse aqui é um teste. Deixa eu meu zoom aqui, ó. Aqui eu estou usando, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabelas. Então imagine você pegar 7 tabelas aqui do SAP, isso aqui está definido por SAP, tudo que é laranjinha aqui são tabelas, tá? E você tem que passar toda essa codificação que eu fiz aqui, ó, numa linguagem natural em LLM, né? Eu vou usar o chat GPT para me ajudar. Então, assim, importe a tabela do cabeçalho de pedido, do detalhe do pedido, do cabeçalho da nota, do detalhe da nota, e você vai falar, cruza o campo A, campo... Você vai ter que fazer. Você acha que o chat GPT vai fazer isso para vocês? Não vai, você vai ter que passar a instrução para ele fazer, numa linguagem natural, onde você não codifica e tem certeza dos parâmetros que foram usados.
Pode dar certo? Pode, mas é muito difícil num teste um pouco mais complexo. Esse aqui é um teste que a gente compara a última e penúltima compra, né, para verificar se teve ali também perdas, né, se eu estou comprando do fornecedor A, do fornecedor B, certo? Aqui até tem um gráfico aqui no final que eu fiz, ó, que ele coloca, né? Então aqui a gente está falando um total aqui de R$ 250 mil, aqui quando o fornecedor foi diferente, a última compra da penúltima compra. Aqui eu também cruzo com o resultado da regularização de compra. Então, veja, a gente faz, ó, eu estou pagando mais caro porque foi uma compra regularizada, né? O que é uma compra regularizada? A data da nota fiscal, ela é anterior à data do pedido. Ou seja, o time de compras, na realidade, trabalhou como uma secretária para mim. Eu sou alguém da área lá, usuária, comprou alguma coisa, né? E chegou para compras, ó, agora regulariza aqui que eu preciso pagar o fornecedor. Então ele faz uma análise aqui, né, onde a gente vê. Pode dar falso positivo aqui? Pode, né? Que é aquele caso de eu ter o meu cadastro mestre de itens que não estão bem codificado. Então, na realidade, quando eu estou comprando a caneta A e a caneta B, que são canetas diferentes, eu codifico ela com o mesmo código de material dentro da minha base. Aí pode ser um falso positivo. Mas geralmente, né, se você já fez um trabalho de atualizar dados mestres, etc., geralmente não é o que ocorre. E muitas vezes é isso, é um fornecedor diferente, né? Por que eu não comprei do fornecedor B? Ah, é que o fornecedor B, outro caso, tá? Ele me entrega em 10 dias, eu precisava da peça em 5 dias. É justificativa? Na minha visão, não. A não ser que é uma compra emergencial. Então, a área que precisava daquele material, daquele insumo, não se planejou, né? Você poderia botar ali no seu rol de cronograma e esperar 10 dias. Isso, na minha visão, não é desculpa. Vai continuar sendo um ponto de auditoria em você antecipar planejamento, né? Então, esse é um outro teste que também dá bastante resultado. Um outro que eu fiz aqui para um outro cliente é modificação de contrato. O que tem aqui? Você tem um contrato que está vigente, que você pode modificar o preço unitário, que depois, quando você modifica esse preço unitário, ele vai para uma alçada de aprovação, né? Todo mundo aprova novamente. Só que tem um ponto: o que a política dele fala? Se esse preço variar muito, você deveria fazer um processo de cotação novamente. Nesse cliente aqui específico, essa diferença de preço de alterar contrato e não ter feito cotação novamente, deixa eu pegar aqui o Canva certinho. Ele totalizou isso aqui em 3 anos, tá? R$ 121 milhões. Isso aqui tá? O que ele fez? Ele vem com o mesmo fornecedor, vou aplicar aqui um índice de correção, vou corrigir por, sei lá, dissídio, inflação, qualquer coisa que seja. E vai. Então tem fornecedores aqui na base dele que tá, sei lá, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, que ele nunca falou, não, peraí, você vem aplicando aqui 5, 6, 7% de inflação. Se você colocar isso aqui, né, num juro composto de 5 anos, 6 anos, em 5, 6 anos, isso aqui vira 40%, 45%, né, do preço inicial que eu tinha. E aí, por que eu não estou cotando? É algo específico? É algo que existe no mercado? Sempre gosto de dar o exemplo de um cliente que era o extintor de incêndio. O cara comprava extintor de incêndio pagando antecipado, e quando a gente usou o Google ali para fazer uma análise, tinha 20 fornecedores de extintor de incêndio homologado pelo Inmetro, né? E aí, por que eu estou pagando antecipado e pagando mais caro se eu posso ganhar um prazo de 40 dias, né? Ah, porque esse cara tem um contrato há 10 anos. Tá, o cara te oferece commodity, entendeu? Então é esse tipo de coisa que agrega valor, né, quando a gente faz esse trabalho, né, começa a botar uns bodes na sala para alguém começar a explicar algumas situações. Só um ponto, tá? Naquele teste teve um cliente ali de prazo de pagamento, a gente apresentou, né, para a diretoria, né? A diretoria trouxe o responsável por suprimentos, suprimentos questionou, não, mas o que a auditoria quer saber aí de prazo de pagamento? Nesse nível, né? Não, falou assim, olha, você tem uma política que você tem que seguir, certo? Então, incomodou o gestor de compras, né? Falar, o que a auditoria está querendo meter a colher aqui na minha área, querendo saber como é que eu estou negociando prazo com meus fornecedores, né? Esse é o ponto. Aí quando tu começa a mostrar umas verdades, né?
Você fala, você acha certo fazer esse tipo de pagamento, esse tipo de contratação, né? Você faria isso na pessoa física, né? Essa é a última pergunta que você faz, né? Entendeu? Então, são alguns cases, eu tenho outros aqui. Depois, se alguém quiser entrar em contato, a gente pode marcar uma reunião, posso detalhar, entender a situação de cada um aí. Mas eu acredito bastante nesse tipo de abordagem, acho que dá resultado, acho que acelera, acho que dá uma visibilidade boa para a auditoria. E aquela história, né? A auditoria tem que, se a gente tem a base, tem os dados, a gente tem que fazer teste substantivo, tem que fazer teste na base, não dá para ficar fazendo testes amostrais, ok? Aí, ô Machado, inclusive eu pedi pro pessoal aqui mandar a quiz lá, com quem tiver interesse, conhecer um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais, quiser fazer uma POC, né, para ver como que isso poderia funcionar, a gente vai ter todo o apoio aqui da Perinte do Machado em preparar esse material, inclusive fazer a apresentação lá para o board, para o comitê de auditoria interna, para quem quer que seja, para poder ajudar ali no convencimento da implementação desses indicadores. Aí eu queria aproveitar, ouvir um pouquinho ali do Rafa, e do Ícaro, né, dentro da visão de vocês, o dia a dia de vocês, como que são a execução desses testes, né? Eu sei, o Rafa ainda não falou o quantitativo, mas eu vou tomar a liberdade, porque sempre quando eu toco no assunto me espanta. Tem mais de 500 indicadores de auditoria contínua rodando lá na Suzano de forma sistemática. Uns são diários, outros semanais, enfim. O Ícaro ali um pouco ainda menor, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, até porque a gente já está indo para a reta final do nosso webinar. Acho que a gente tivesse tempo, nós iríamos até às 18 aqui tranquilo, falando sobre o tema, mas eu queria dar essa sintetizada para que vocês tragam um pouquinho da visão prática de vocês, né, para o pessoal que está nos acompanhando. Quer comentar, Ícaro? Fica à vontade. Eu comento primeiro, não tem problema, tá? Aqui, Burba, a gente depende um pouco da análise que é feita, tá? Depende do indicador, do teste que vai ser rodado. Então, tem testes que a gente consegue rodar com uma periodicidade mais apertadinha, né? Semanal, quinzenal, mensal, e tem testes que a gente demora até 3 meses, 6 meses para rodar. Como esse que eu tinha comentado aqui de notas fiscais sequenciais, né? Não faz sentido eu rodar ele semanalmente, porque a diferença, o resultado vai ser muito pouco, que vai mudar, tá? Então, aí depende um pouquinho da sua metodologia, tá? E de que forma que você vai escrever isso. É uma dificuldade que a gente tem hoje no mercado é de estabelecer esse framework, né? Assim, pô, a auditoria contínua deve passar de quanto em quanto tempo rodando essa mesma análise, entregar essa mesma análise. Tem alguns questionamentos que eu vi aqui no quiz, tá? O pessoal perguntando como que você reporta isso para o shareholder? Você faz uma página e coloca isso na sua reunião do comitê, você apresenta de outra forma. Aqui a gente tem apresentado via Power BI, tá? Para alguns diretores e para os C-levels. Então, eles recebem o Power BI com resultados das análises, com as suas exceções, para cobrar suas próprias equipes. E mais uma perguntinha que acho que a Mariana Alberti, oi Mari, perguntou para o Rafa, né, por que foi decidido usar diversas ferramentas? Eu vou responder pela Speak, tá? Aqui a gente usa o ACL como Analytics, a gente está usando um pouquinho de Python agora, e o Machado mostrou ali o Nine, a gente também já testou um pouquinho do Nine. Ícaro, por que vocês usam cada um desses? O ACL, pela facilidade da auditoria, eu tenho a facilidade de programar em ACL, mas isso é algo que está mudando. Então já tem Big Four que não usa mais o ACL, já mudou para outra plataforma. E aí você perde o suporte, né? Então o dia que o Ícaro não puder programar, quem que vai fazer, né? Se não tiver alguém na equipe, eu vou precisar chamar um consultor e ele não sabe programar em ACL mais. Não que o ACL vai morrer, tá, gente? Mas essa é uma polêmica que tem. Então, para onde o mercado está caminhando, não quero ficar de fora. Então, vamos caminhar também. E assim a gente está escolhendo agora qual ferramenta usar. Rafa, fica à vontade. Deixa eu comentar um pouquinho então do final para o começo aí, tá, Ícaro? Porque a questão da. Foi a Mari Alberti? Oi, Mari, tudo bom? A questão aí das ferramentas que a gente usa, né? São as vantagens e desvantagens, tá? Primeiro, a gente começou a utilizar o ACL, porque era a ferramenta que a gente tinha aqui na Suzano, tá? Era basicamente a única ferramenta que a gente tinha, então a gente começou a construir toda uma inteligência em cima do ACL. A gente tem esses 525 indicadores, e assim, a gente foi construindo tudo aos pouquinhos ali, desde o projeto piloto no ACL, e hoje, se a gente fosse tombar esses 525 indicadores para uma outra ferramenta, gente, a gente jamais teria um ROI para esse tipo de projeto, a gente jamais conseguiria pagar isso daí.
Tá? Então, a gente vai continuar por um tempo com a CL e a gente pode transformar ao longo do tempo, mas assim, não vai ser um projeto que a gente vai parar tudo que a gente tem aqui e transformar para uma outra ferramenta no futuro próximo, tá? É, então, assim, a gente já tinha essa ferramenta e a gente acabou utilizando ela porque seria o custo menor. Para que a gente. E outra também, né? Toda a suite de aplicativos do ACL com o Diligent One facilitam bastante essa nossa gestão de exceções. Tá? Que depois eu vou explicar um pouquinho como é que funciona esse dia a dia lá que o pessoal comentou. Então, também essa parte ali do antigo Raibond, do Diligent One ali, funcionam muito bem para a gente como um repositório de exceções e também como gatilhos para envio para as áreas de negócio para que eles tenham conhecimento das exceções e possam responder a gente e a gente possa também colocar as evidências de conclusão daquelas ações, tá? Para que a gente usa o Alteryx, por exemplo, que o Nime também serviria muito bem. A gente chegou a testar o Nime uma época aqui também. Principalmente para auditores que ainda não têm tanto conhecimento de Data Analytics e querem fazer um teste ad hoc ali numa auditoria. Então, o cara quer entender um pouquinho melhor como funciona o Data Analytics, ele está tentando se desenvolver. A curva de aprendizado do Alteryx, que é uma ferramenta também homologada aqui pela empresa, que várias outras áreas utilizam, é muito menor do que a gente ensinar alguém a mexer na CL, tá? Então, aí tem uma vantagem de você utilizar o Alteryx e ele é utilizado muito pontualmente num teste de auditoria, numa auditoria comum. O Python, a gente consegue criar algumas coisas um pouquinho mais avançadas. A gente tem alguns modelinhos aqui de antifraude, por exemplo. A gente analisa casos passados de fraude, sei lá, num processo de venda de papel aqui na Suzano. E sempre tem alguma característica, algumas variáveis ali nessas vendas fraudulentas que a gente pode treinar um modelo para identificar aqui casos futuros. Então, para isso, a gente usa o Python, que a gente entende que é uma ferramenta mais poderosa para criar esses modelinhos assim de machine learning, tá? Então, por isso que a gente utiliza diversas ferramentas. Cada uma tem sua vantagem e desvantagem, e aí a gente foi tateando aí quais seriam as melhores aplicações para cada uma delas, tá? E o dia a dia aqui da Suzano funciona como? Esses 6 auditores que estão comigo aqui, eles desenvolvem, mas eles são auditores também dos resultados. Então, rodam aqueles 525 indicadores, a maioria diariamente, né? Cada um desses auditores tem uma carteira de indicadores consigo, tá? Então, primeiro, né, desses 525, a gente divide em criticidades. Aqueles que a gente entende que não são tão críticos ou que os resultados historicamente não são críticos, a gente tombou para a área de negócio. Então, eles são informativos para as áreas de negócio. Então, bateu aquele resultado, vem um e-mail automático, vai para a área de negócio para que eles tenham conhecimento de que aquele evento aconteceu. Então, isso é mais ou menos 1/3 do que a gente tem aqui. Os outros 2/3, aí a gente divide entre nosso time. Teve alguma exceção naquele dia, o auditor vai lá, olha, faz uma pré-análise para ver se tem algum tipo de falso positivo já conhecido. Se não é um falso positivo, se ele tem segurança de que aquilo lá é um problema, ou então ele quer testar ali a resposta da área de negócio, ele aprova aquele caso e aquele caso vai no e-mail para pessoas que a gente já programou para aquele tipo de evento. Tá? Então, aconteceu um lançamento duplicado de nota fiscal mesmo, sei lá, na unidade Mucuri. Tem uma pessoa ou um grupo de pessoas lá na unidade Mucuri que vai receber aquilo lá e vai responder para a gente. Então, fica essa tabelinha. A gente manda um e-mail, eles analisam, a gente faz o follow-up constante. Então, não é só um monitoramento contínuo aqui, é um follow-up contínuo também. A gente está sempre cobrando o pessoal. Eles respondem a gente e aí a gente verifica se a ação que eles tomaram, a justificativa que eles deram é coerente para a gente poder encerrar o caso ou não, tá? Se a gente entende que a gente está enxugando muito o gelo ou que aquele caso precisa ser escalado, aí a gente estrutura junto com a área de negócio lá uma resposta um pouco mais estruturante. Aí seria um plano de ação mesmo, de algo um pouco mais formal, como se fosse uma auditoria cíclica. Tá? Mas se for um evento que precisa correção ou algo mais pontual, algum erro num cadastro de um fornecedor, alguma incoerência do tipo assim, a gente acaba tratando no nível muito mais operacional. O que gera também um certo desafio na hora da gente fazer a comunicação para os stakeholders de como que está a área. Porque, veja, são muitos dados transacionais e muitas correções pontuais que são feitas. Como que a gente leva isso daí para a liderança?
né, para a liderança das áreas, para o comitê de auditoria. Isso é um desafio que a gente tem aqui, tá, gente? Eu até queria entender um pouquinho de vocês aqui, qual que é a visão que vocês têm disso, se vocês quiserem contribuir, porque eu estou me colocando aqui numa posição também de que eu quero aprender como que vocês fazem aí essa comunicação, porque eu acho que a gente sempre pode melhorar também. O que eu acho que é importante o pessoal entender é, por mais que você já esteja num nível de automação bastante avançado, bastante maturidade nesse processo, ainda primeiro existe, obviamente, em alguns processos uma barreira ali da área em receber esses indicadores. Só que mais Uhum, importante do que isso, como que eu trato todo esse volume de dados, porque é diferente você fazer uma auditoria operacional onde você utiliza uma ferramenta de analytics para executar um teste, porque você tem uma base grande para trazer um resultado específico, do que você ter isso sendo feito de forma sistemática todos os dias. É um organismo vivo, é um processo que está ali no uhum, seu dia a dia, e isso tem essa comunicação, essa interação diretamente com as áreas todo dia. Então, traz esse nível de complexidade, traz os resultados, mas também traz esse desafio de, primeiro, é. manter esse processo vivo e continuar a área de negócio engajada em fazer aquilo acontecer, né? E é difícil sintetizar isso tudo num slide para o comitê de auditoria, por exemplo. Né? Como é que eu sintetizo todos esses resultados ali para o pessoal? Então, esse é um desafio. A gente sempre acaba pensando lá um caso mais emblemático do trimestre ou algo do tipo para passar para o comitê, né? Principalmente se tem algum valor envolvido. Mas eu sempre mantenho que isso daí é uma dificuldade de dar o panorama geral de tudo que a gente está monitorando, sabe? Tá. Bom, pessoal, eu acho que talvez o Machado queria fazer alguma consideração final sobre isso, mas eu já queria convidá-los, infelizmente, para já fazer as considerações finais, porque a gente já falta 8 minutos para a gente terminar nosso bate-papo aqui. E aí, se vocês quiserem se colocar à disposição para conversar com outros interessados, fazerem benchmark, tomarem um café e explorarem um pouco mais, fiquem à vontade. Aqui do nosso lado, enquanto Perinte, a gente está totalmente à disposição para falar desse tema, falar da nossa plataforma de AEC, falar de todos os outros produtos que a gente tem aqui de consultoria também. A gente está super à disposição, mas eu já queria convidá-los para vocês fazerem as considerações finais e a gente conseguir cumprir o nosso horário aqui, nosso horário estendido, né, já que o nosso horário inicial é até às 16. Vamos ver se a gente finaliza pelo menos no tempo previsto da prorrogação. Tá bom. Vai Bom, eu lá, queria só. Machado. Bom, pessoal, queria agradecer a todos aí, eu estou à disposição, né? E assim, eu sou apaixonado por analytics, por dados, os meninos aí me conhecem, né? Sempre incentivei na Deloitte, né? Incentivava todos, o pessoal do meu time a usar. E para vocês aí que estão no dia a dia, parece que já é meio carne de vaca, né? Como a gente diria, mas ainda é um baita diferencial, né? Então, e Analytics é ferramenta, não é, né? Então, se você é o que tanto o Ícaro quanto o Odas comentaram, se você é um auditor e vai agregando ferramentas ali no seu arcabouço técnico ali, pessoal do dia a dia, isso aí é um baita diferencial. Então, assim, eu acredito bastante. Qualquer dúvida, eu acho que foi compartilhada aí minha página no LinkedIn, a gente pode entrar em contato, trocar mensagens, eu estou plenamente à disposição e agradecer aí ao Burba Perinity pelo convite aí e prazer em rever aí o Ícaro e o Odas aí. Legal, gente. Eu primeiro só queria agradecer a oportunidade, viu, Burba? E legal te reencontrar também, Machado. Legal conversar com você também, Ícaro. E mencionar também o meu time que faz a roda girar aqui todo dia. Vocês imaginam, 525 indicadores ali todo dia. Não é um trabalho simples, a inteligência que eles criaram aqui e todos os resultados que eles vêm alcançando, tá? Então, Ellen, Cauê, Thalita, Letícia, Larissa, obrigado aí, viu, gente? E por estarem aí comigo nessa jornada. E é isso, gente. Ó, os contatos aí estão aí, os meus contatos do LinkedIn. Fiquem à vontade para me procurar e bater um papo aí. Eu tenho o maior prazer de conversar com gente no mercado. Isso aí. Bom, pessoal, também agradeço a oportunidade, tá? Obrigado, é muito gratificante ter essa troca de informações, trocar essas figurinhas, rever os colegas de profissão, falar de temas interessantes, temas do dia a dia, falar um pouquinho das dores também que a gente sente aqui, tá? Desafios e assim por diante. Obrigado, estou à disposição também, quem quiser fazer um call depois, trocar uma ideia, você já tem meu LinkedIn, por favor aí, vamos manter contato. Um abraço.
Obrigado. Então, só para finalizar aqui, né, como eu falei lá no início, a minha expectativa e o meu objetivo hoje era trazer uma conversa mais lúdica sobre o tema, tentando trazer casos reais, trazendo experiência de quem realmente faz, executa, falando das dificuldades, os acertos, os erros, os resultados. Eu espero que a gente tenha conseguido cumprir essa expectativa, essa agenda. Como de costume, a gente não consegue responder todas essas perguntas, mas isso é um bom sinal, significa que o tema foi interessante, as pessoas estão interessadas, e não conseguir atender a todas essas perguntas significa que, de fato, a gente tem um mercado muito grande para explorar ainda. Então, agradeço pelas pessoas, mais de 300 pessoas que tiveram com a gente aqui ao longo da apresentação. Quem depois quiser acompanhar, rever esse evento, fazer algum recorte, compartilhar com alguém que ainda não tenha visto, o vídeo vai estar disponível no canal da Perinit lá no YouTube, só pesquisar lá Perinit GRC, que o vídeo vai estar disponível lá. E se quiserem outros insights, outras conversas, a gente está à disposição, tá? Logo em breve, a gente vai formalizar no mercado essa parceria que a gente está fechando aqui com o Machado, e também vamos disponibilizar no mercado, seja a nossa base de clientes, nosso mailing list, e também os nossos portais, todas essas nossas iniciativas de inteligência artificial e automação que a Perinit está preparando para poder incorporar dentro da nossa plataforma GRC, tá? Mais uma vez, agradeço pela oportunidade, gente. Tenham todos uma ótima quinta-feira e boa semana. Abração. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu.